Você provavelmente já sabe que as questões e os flashcards são os dois principais métodos de estudo que a maioria das pessoas usa para passar em uma prova, em um concurso público ou em qualquer avaliação que elas estejam se preparando. E isso é o básico que funciona. Mas apesar de você já saber disso, você ainda precisa entender como fazer os flashcards da maneira correta a partir das questões. E se você não sabe fazer isso da maneira certa, possivelmente pode estar cometendo algum erro e perdendo o seu tempo, perdendo o seu bem mais precioso. Portanto, se você não quer cometer nenhum tipo de erro e, claro, economizar horas de estudo, fica até o final desse vídeo porque eu vou te ensinar a maneira correta de se fazer os flashcards, mostrando como eu faço eles na prática e como que, fazendo eles, eu consigo acertar cada vez mais questões de provas e concursos públicos. Então fica até o final desse vídeo e vamos ao que interessa. Bom pessoal, diante da última repercussão que o meu canal teve, principalmente no vídeo anterior, surgiram muitas dúvidas e muitos questionamentos sobre como fazer flashcards, qual horário fazer, como não acumular, enfim, vários e vários questionamentos. E eu vou estar respondendo a maioria deles, mostrando como eu faço eles na prática. Portanto, se você ficar até o final desse vídeo e ver tudo o que eu vou falar, fixar tudo o que eu vou te ensinar, você já vai estar apto a fazer seus próprios flashcards, sem precisar de um curso, sem precisar pagar uma mentoria extremamente cara. Você não vai precisar de nada disso, apenas colocar em prática tudo que eu vou lhe ensinar. Então vamos ao que interessa. Bom, o primeiro passo para começar a fazer seus próprios flashcards é entender que você precisa pôr um limite. Ou seja, você precisa filtrar as informações que você vai colocar nos seus flashcards. Não dá para fazer flashcards de tudo que eu estudo, de todas as informações, de toda a teoria. Porque se fosse assim, seria humanamente impossível fazer eles de maneira integral. Eu precisaria de mais horas fazendo flashcards do que horas de estudo para completá-los. Portanto, a maneira mais eficiente é limitar os flashcards a informações pontuais, a informações que são decorebas, ou seja, aquilo que você realmente precisa decorar, e muito provavelmente uma questão não consegue lhe proporcionar isso, e claro, os seus erros. E aqui não é qualquer tipo de erro, são erros que você sempre está cometendo nas provas, nas questões, nas suas revisões, erros que você sempre está cometendo. Não é aquele tipo de erro que você tem em um dia e já consegue remover a lacuna resolvendo mais questões. Não, pessoal, é aquele erro que toda pessoa tem, que toda pessoa comete com frequência, e para removê-lo você precisa dominar o assunto de uma maneira mais intensa. Portanto, erros frequentes eu considero uma boa alternativa para os flashcards. Além, claro, dos decorebas, de informações que você precisa decorar, descrições minuciosas, coisas muito complexas, coisas que são assim muito extensas, também vale um flashcard, e informações pontuais, né, que com uma simples questão você não consegue dominar, você precisa ter ali com repetição todo dia para fixar ela. Então eu limitaria os meus flashcards a esses três tipos de fontes: informações pontuais, decorebas e erros. E eu vou te mostrar na prática como eu faço isso. Bom, pessoal, eu peguei aqui uma questão que eu fiz hoje mesmo, uma questão muito simples de informática que apenas tinha uma pergunta. Mas eu não sabia que por trás dessa pergunta tinha toda uma teoria por trás que eu nunca nem tinha estudado. Então eu coloquei no meu flashcard isso aqui. Então vou te mostrar. Bom, o que a questão quis me dizer? Ela diz: ao se fazer o uso de um cliente de e-mail para enviar um e-mail em uma rede TCP/IP, o serviço de envio de e-mail utiliza a camada de aplicação. Eu marquei como certo, eu acertei. E eu não sabia o que era camada de aplicação, eu não sabia o que era rede TCP/IP. E nos próprios comentários das questões foi que eu entendi qual era a teoria por trás disso aqui. E eu descobri, eu não sei se eu coloquei aqui, eu descobri, pessoal, que existiam
uma, uma teoria por trás disso. Existiam 4 camadas: a camada de aplicação, de transporte, de internet, e ainda tinha outra camada que eu não tirei a print aqui, mas eu não sabia que existia isso aqui, e com uma simples pergunta eu descobri esse assunto. Para você ver a importância das questões, primeiro ponto. Mas veja bem, com uma simples questão dessa aqui, pessoal, eu não consigo saber o conceito de camada de aplicação. Eu não consigo saber qual é o conceito de TCP/IP. Eu não consigo saber quais são os conceitos da camada de transporte e de internet. E eu sei que, por mais que eu faça mais e mais questões sobre isso, talvez eu ainda não consiga fixar totalmente o que cada camada quer dizer. E é aí que vem os flashcards. Os flashcards vêm para esse tipo de informação. Vêm para essas informações que as questões não conseguem elucidar totalmente na sua cabeça. Informações essas que você precisa ficar repetindo a cada 3 dias, a cada 1 semana, para fixar. Porque provavelmente, como a questão falou aqui, ela deu um contexto e falou da camada de aplicação. Ela não falou do conceito da camada. Portanto, os conceitos das próprias camadas, eles terão que ser aprendidos lá nos flashcards. E isso vai para outros tipos de informações. Veja, não complique isso aqui. Você não precisa ficar se complicando. Você só precisa parar e ver. Essa informação aqui, para mim, eu consigo fixar ela ou eu preciso de algo a mais? Eu consigo entendê-la por meio das questões, tá? Eu preciso de questões ou eu preciso de um flashcard? Será que com questões eu já consigo fixá-la? Se sim, eu acho que não vale um flashcard. Se não, se depois de 20, 30, 40 questões do assunto você sente que sempre se esquece dele, você vai para os flashcards. Porque aí é outra forma de você estudar e de realmente dominar aquilo ali. Dito isso, vou te mostrar como é que está meu Anki em um dos tópicos específicos. Bom, como eu estou estudando para um concurso, tá, de legista, algumas matérias eu já coloquei aqui nos flashcards e outras não, porque eu ainda não estudei tópico por tópico. Mas aqui estão umas matérias que eu já terminei, pelo menos 70%. E você pode ver que não tem nem tantos flashcards, porque eu comecei a estudar recentemente para esse tipo de concurso, mas veja que informática foi uma matéria que eu terminei já, e ao total eu apenas coloquei 20 flashcards dela, para você ver a importância que é esse filtro inicial, você filtrar o que realmente vai colocar ou não. E se eu aloprar aqui, possivelmente eu vou ali para os meus 50 flashcards. Mas veja bem, informática está aqui com apenas 20. A quantidade não importa, mas o que eu sei aqui são informações pontuais, são decorebas, são erros que eu cometi ao longo da minha preparação. Então assim, tá desse jeito aqui o meu Anki. E como é que estão os meus flashcards? Basicamente, pessoal, eu coloco perguntas objetivas. Por exemplo, no direito penal, quais são os 3 tipos de vingança do direito penal? Tá aqui: vingança divina, privada e pública. Outro flashcard que eu fiz: neocantismo. Qual o conceito de neocantismo? Tá aqui, ó. Eu colei literalmente o que tá no Tec Concursos e construí meu flashcard. E aí você pode fazer isso com os comentários das questões, com suas próprias palavras, enfim. É você quem manda. A maneira de se construir os flashcards, ela é individual. É individual. E entenda, você pode também trabalhar com com perguntas diretas, como também você pode trabalhar com perguntas abrangentes. Então eu fiz outro flashcard aqui sobre os conceitos de prevenção geral e prevenção especial. Fale sobre. Pessoal, para eu responder um flashcard como esse, eu vou precisar puxar na minha memória toda uma teoria. Vou precisar puxar na minha memória todos os conceitos. E aí no flashcard eu coloco mapa mental, eu coloco comentário de questão, eu coloco Ctrl+C, Ctrl+V de conceitos, às vezes digitado pelas minhas palavras, mas eu muito provavelmente já pego um comentário já pronto. Mas o que você precisa entender é que você pode fazer flashcards assim, diretos, pode fazer flashcards abrangentes,
e pode fazer flashcards com as suas próprias palavras. Às vezes você se pergunta, cara, eu estou estudando esse assunto aqui, eu preciso decorar essa informação, eu preciso entender esse erro aqui. Então eu vou fazer uma pergunta específica que me ajude a resolver isso. Perguntas que podem ser tanto objetivas, como perguntas que podem ser abrangentes, como essa que eu coloquei. Eu preciso falar sobre, então se eu preciso falar sobre, cara, preciso saber tudo isso aqui. E aí me perguntaram, como é que eu sei que eu aprendi o flashcard? Pessoal, eu não quebro muito a cabeça nisso aqui. Eu sei o seguinte, o flashcard, eu tenho que apenas ter uma noção do que a pergunta está pedindo. Se eu for atrás de querer responder da mesma maneira que está aqui, eu vou perder tempo. Eu não consigo, eu não tenho mais de 180 de QI. Então, a ideia é você saber responder a pergunta de maneira objetiva, de maneira clara, explicando para si mesmo. E aí, quando você vê a resposta, você pode dar uma lida, você pode explicar para si mesmo a mesma resposta que você viu aqui, uma questão de fixação ali por desencargo de consciência. E pronto, vai para o próximo flashcard. Vai para o próximo. Bom, outro macete que eu sempre digo é que eu sempre uso esses dois botões aqui do Anki. Eu não uso o difícil e nem o fácil. Eu uso o verde, que é o do bom, e o do novamente. Então, se eu não soube responder o flashcard, eu coloco no novamente. Se eu consigo responder e acerto, coloco no bom. Eu noto que, usando apenas esses dois botões aqui, eu consigo meio que otimizar o algoritmo, deixar ele um pouco mais inteligente para os meus erros, para os meus acertos. Ele consegue mostrar o cartão mais vezes, os cartões que eu errei de maneira mais frequente, os cartões que eu acertei ele mostra menos. Eu noto que utilizando apenas esses dois botões aqui, o algoritmo fica um pouco mais otimizado. Eu não sei por que isso, mas eu sempre usei o Anki assim e eu notei que o algoritmo ele funciona melhor. Bom, dito isso, pessoal, outra pergunta que surgiu é como não acumular flashcards. Pessoal, vamos lá. Primeiro que você filtrando os flashcards de acordo com aqueles tópicos que eu te falei anteriormente, você provavelmente vai conseguir terminar uma matéria sem acumular tantos flashcards, como eu te falei. Eu terminei toda a informática e até agora eu só juntei 20 flashcards. Veja, é justamente esse o trabalho de filtrar, é você colocar aquilo que realmente é importante. Mas vamos supor que você tem muito flashcard, você gosta de fazer. Não tem problema, não tem problema. Por quê? Porque você só vai precisar colocar um horário fixo, sei lá, 30 minutos, de manhã, de tarde ou de noite, e fazer os flashcards. E à medida que você for fazendo eles, cada vez mais você vai ficando mais ágil, vai ficando mais no automático e vai conseguindo responder mais cartões. Então, em 30 minutos, no começo eu respondia, sei lá, 30, eu fazia um por minuto. Depois, eu já consigo responder 100, às vezes 200, porque aquilo vai ficando tanto no automático que eu consigo fazer muitos flashcards em pouco tempo. Então é natural que por mais que você tenha muitos flashcards, você não consiga acumular eles. Se você, claro, tiver constância, tiver disciplina de todos os dias separar um tempo, 30 minutos no mínimo, para respondê-los. E aí você deve pensar, será que eu não tenho um tempo no almoço, um tempo antes de dormir, um tempo de manhã? Você consegue puxar esses 30 minutos. Não vai matar você. Você consegue puxar esses 30 minutos para fazer os flashcards. E eu duvido muito que você vá acumulá-los, porque além de você filtrar, o próprio algoritmo ele vai te expor apenas aquilo que você está mais errando e deixar um pouco mais longínquo aquilo que você está acertando. Então, eu não vejo que um cenário em que você acumule muitos flashcards, a não ser que você, claro, seja procrastinador e não consiga responder eles. Então, se você tiver constância, disciplina, você não vai ter problema com acumular flashcards. Eles vão ser automaticamente feitos se você tiver o comprometimento. Beleza? E bom, pessoal, é basicamente isso aqui. E se você quer passar em concursos públicos,
É claro que eu sempre deixo uma referência no final desse vídeo. Tudo que eu falo, ele não vem da minha cabeça. Vem com base em relatos de pessoas que foram aprovadas, vem com minha própria experiência, vem com livros que eu já li. E um dos livros que mais me ajudaram foi o livro do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos Públicos. E se você quer aprender a estudar para uma prova, para um concurso e realmente estar preparado e não cometer erros, vou estar deixando o link do livro aqui na descrição, porque ele vai te ensinar muito a como realmente passar por esse processo de estudo para concursos. Tá deixando o link aqui na descrição. Você não só vai estar ajudando nosso canal a crescer cada vez mais, mas também se ajudando, se tornando um estudante melhor e, claro, mais perto da aprovação. Portanto, pessoal, se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre essas minúcias dos flashcards e, claro, comenta também alguma dúvida que você ainda ficou até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e até a próxima.